Durante todo o tempo da civilização, o homem procurou pessoas que fossem mais justas, santos e com dons especiais para os representar diante de Deus e da divindade. Porque sempre se achou incapaz, culpado, pecador demais para estar diante do seu Criador. Mas também a história nos mostra que encarnou um homem perfeito, que pode muito bem, não somente nos representar diante de Deus, como salvar perfeitamente todo aquele que se aproxima de Deus. A mensagem de hoje é sobre o sumo sacerdote. Você tem um minuto para Deus? No livro de Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 26, diz assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. O que o autor aos Hebreus nos mostra nesse texto é que durante muito tempo, principalmente na religião dos hebreus, eles constituíram sacerdotes e sumos sacerdotes como representantes deles diante de Deus. Assim também como em todas as outras religiões do mundo, sempre teve esses homens que eram os gurus, os pajés, os guias, que ofereciam os sacrifícios. E geralmente eram sacrifícios de sangue, de animais, basicamente. Em alguns casos, até mesmo sacrifícios humanos eram feitos em prol das divindades. Porque foi assim que o homem entendeu que para chegar diante de Deus, para se aproximar de Deus, da divindade, era preciso sacrifícios de animais, de sangue, era preciso haver morte, porque se sentia culpado, porque se sentia incapaz de estar diante de Deus por ser ele pecador ou realmente transgressor. E por isso haviam esses representantes que eram pessoas especiais e ofereciam esses sacrifícios. E o autor está dizendo aqui que eles eram constituídos, mas mesmo que eles fossem especiais, não deixavam de oferecer sacrifício pelos próprios pecados, porque também eram como nós, porque tinham os seus pecados e tinham também a culpa no coração. Mas a partir de um determinado momento, quando o homem perfeito que se apresenta como aquele que é o Messias prometido, que nós o reconhecemos como o Senhor Jesus Cristo, que se entrega ele mesmo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então não só ele se faz sacrifício, como se torna o sumo sacerdote, porque nele não há pecado. E o sacrifício dele foi feito unicamente e exclusivamente uma vez por todas, para que nós possamos nos chegar a Deus sem impedimento e agora sem a necessidade de outros sacerdotes estarem nos representando diante de Deus. O que nós entendemos com tudo isso é que a partir do momento em que Jesus entra em cena na história da humanidade como o sacrifício de Deus e como o sumo sacerdote perfeito, agora não há mais necessidade de guias, de representantes espirituais, de sacerdotes espirituais para nos direcionar a Deus. Até mesmo porque no momento em que Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, o Evangelho registra que o véu do templo, aquilo que separava, porque o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano no lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo, e mesmo assim ninguém tinha acesso a esse lugar. Mas no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, disse que o véu do templo rasgou de cima para baixo, como providência de Deus para toda a humanidade, que agora já não havia mais necessidade de separações. E o apóstolo Pedro chega a dizer também que ele constitui a nós como sacerdotes, reis, e diante de Deus nós todos agora podemos ter esse acesso, porque o nosso sumo sacerdote perfeito e puro, que é Jesus, se entregou de uma vez por todas. Então a minha oração nesse dia é para que as pessoas realmente se sintam seguras, se sintam
diante de Deus, porque nós temos esse representante perfeito que é Jesus Cristo, que nos direciona a Deus, que está como aquele que é o mediador entre o Pai e a humanidade. Só basta nós crermos. E toda a nossa oração, toda a nossa petição, todo o nosso clamor agora está direcionado por Ele. É Ele quem interpreta, através do Espírito Santo, todas as nossas causas, porque Ele é o maior sacrifício que foi oferecido por nós, pela nossa vida, para que nós não precisássemos mais de guias, de gurus, de pajés ou de qualquer outro representante diante de Deus, porque Ele mesmo é aquele mediador único e perfeito diante do Pai. Então que nós possamos estar sendo representados e crendo nessa possibilidade que Deus fez por nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.